Vocês estão preparados para avançar? Ih, só um ou dois só? Misericórdia. Vocês estão preparados para avançar? Glória a Deus. E esse mês nós começamos a falar sobre a fé. Deus está nos levando a viver algo sobrenatural. Deus está nos despertando como igreja a usar a fé da forma correta. Aí entendemos o poder desta palavra e de como usar a nossa fé. Colocar a nossa fé em prática. Aleluia. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, o pastor ali ele colocou no grupo da igreja, a qual fala que a fé é o firme fundamento das coisas, que não se vê, mas das coisas que esperamos. E Deus está nos levando a viver algo sobrenatural. Não só na nossa vida, mas sim no nosso ministério, na nossa família, na nossa casa. E nós possamos sair da nossa zona de conforto para viver o sobrenatural do Senhor. Aleluia. E olhando para o livro de Hebreus, nós vemos a galeria dos heróis da fé. Nós vemos cada personagem da Bíblia que viveu milagres extraordinários, que tiveram fé e não duvidaram. Mas essa noite eu quero ser bem ousado, porque ali a Bíblia relata os heróis da fé. Mas a partir de hoje, nós seremos conhecidos como os heróis da fé. A partir de hoje, a nossa igreja será conhecida como heróis da fé. Eu e você seremos os heróis da fé. As pessoas vão olhar para nós e vão ter referência de fé. Como que Deus ele fez, transformou, liberou algo extraordinário, porque tivemos fé e permanecemos em fé. Aleluia. Uma coisa que eu coloquei aqui no primeiro culto, quero compartilhar também com a amada igreja, é que muitas das vezes nós erramos como pais. Você vai entender por quê. Nós nos limitamos para viver o sobrenatural do Senhor. Porque nós orientamos os nossos filhos a estudarem, orientamos os nossos filhos a crescer, não que isso seja errado. Você vai entender onde eu quero chegar. Nós contamos a história da nossa família, a história do meu pai, eu passo para os meus filhos, conto a minha história. Muitas vezes nós falamos, filhos, vocês têm a facilidade que nós não tivemos. Hoje vocês têm a oportunidade de estudarem, fazer um curso, ser um jovem aprendiz, ao escolher uma profissão. Muitas das vezes as escolhas da nossa vida, nós nos levamos, as escolhas da nossa vida nos levaram a caminhos diferentes, ao qual nós interrompemos o nosso estudo, ao qual desistimos dos nossos sonhos. Não é verdade? Quantos de nós já falhamos em falar isso para os nossos filhos? Eu não tive a oportunidade que você tem hoje. Eu só consegui estudar até essa área. O meu sonho, quando eu tinha sua idade, era fazer uma faculdade. O meu sonho, quando eu tinha sua idade, eu sonhava em ter a minha empresa, administrar, ser um professor, ter o meu trabalho. E nós falamos para os nossos filhos. Nós colocamos como algo que nós vivemos, seja algo impossível de se viver. E colocamos a responsabilidade dos nossos filhos de estudarem, de ser alguém na vida. Mas eu quero te encorajar a partir de hoje. Você vai fazer uma faculdade. Você vai estudar, você vai buscar conhecimento. Você vai ter a sua empresa. Não se acomode naquilo que você está vivendo hoje, mas comece a olhar para aquilo que o Senhor planejou para você. Estamos planejando e profetizando sobre a vida dos nossos filhos, mas o que nós temos profetizado sobre a nossa vida? Vamos ficar parados no meio do caminho? Vamos aceitar a vida a qual nós vivemos? Ou vamos avançar juntos? Vamos crescer juntos? Nossos filhos têm que olhar para mim, para você e falar assim, nossa, meu pai estudou tal série, mas ele não desistiu. Aos 40, aos 50, aos 60, ele continuou estudando, ele continuou buscando conhecimento, ele procurou crescer e hoje meu pai é uma referência na minha vida. Essa tem que ser a nossa atitude. E o Senhor ele quer nos levar a usar a nossa fé para dar passos impossíveis.
Eu quero compartilhar com você em Mateus, capítulo 14, versículo 28 ao 31. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Você está preparado para aquilo que o Senhor está fazendo neste momento? Ou melhor, já começou a fazer no momento que você saiu da sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Até aí. Interessante que essa passagem ela relata algo extraordinário. Pedro ele teve a oportunidade de viver algo incrível, algo que nem a ciência pode explicar. Eles estando ali no barco, eles vendo Jesus vindo em direção. E naquele momento os discípulos de Jesus, eles estavam com medo. Quando viu Jesus se aproximando. Mas Jesus fala: não tem, mas sou eu. E Pedro fala assim: ó, se é tu mesmo, manda ir contigo. Jesus fala: vem. Mas o que mais me chama a atenção nessa passagem é que se nós pegarmos os versículos anteriores, vamos ver que esses 12 discípulos de Jesus, eles estavam com ele, no momento em qual ele realizou a multiplicação dos pães e dos peixes, a qual reunido ali nada mais, nada menos que 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus ali podemos dizer que estava no momento de um culto, podemos dizer assim, ele ali explicando, orientando, discipulando, operando sinais e maravilhas, curando, libertando pessoas. E as pessoas ficaram ali porque eles queriam aprender, queriam ouvir, queriam conhecer a Cristo. Mas foram se passando o tempo, foram se passando as horas. E chegou o momento de despedir daquela multidão. E os discípulos preocupados: mestre, estão um dia inteiro, eles não se alimentaram. Se as pessoas forem embora assim, eles vão padecer, eles vão morrer no meio do caminho. Mas os discípulos: Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. O que seria 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão? Jesus pegou aquilo, não olhou o tamanho da multidão, mas ergueu para os céus e deu graças. E quero dizer para você, querido, nessa noite, que aqueles discípulos, eles puderam viver um milagre extraordinário. Você pode imaginar comigo na tua mente ilustrativa, igual o Paulo sempre diz, né? Usar nossa mente ilustrativa. Imagine 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E só tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Eles presenciaram um milagre extraordinário. E a Bíblia relata para mim e para você que Jesus ali, ele alimentou aquela multidão e ainda sobrou. Mas chegou um momento que Jesus, como todo final de culto, né, nós temos aquele momento de comunhão, de conversa. Jesus ali conversando com a multidão, conhecendo um pouco da história de cada um, podemos dizer assim. E os discípulos agora, eles vão para o barco, à espera do mestre. Mas Jesus se retira e vai orar. E aquele barco, ele foi se distanciando da onde Jesus estava. E chegou numa parte que estava muito longe. Não tinha celular para Jesus mandar uma mensagem ou ligar. Não tinha como ele gritar: volta aqui. Ei, esqueceram de mim, volta aqui. Não. Ele começa em direção aos seus discípulos, andando sobre as águas. Homens que viveram milagres. Homens que viram milagres. Mas em meio àquilo tudo, eles tiveram medo. Medo, querido, muitas das vezes o medo, ele nos paralisa. O medo de arriscar, o medo de tentar, o medo de dar o passo à frente, ele nos limita. O medo, ele gera insegurança. O medo nos faz desistir dos nossos sonhos. E aqueles discípulos, ele vindo aquele homem andando sobre as águas, eles começaram a gritar: é um fantasma. É um fantasma.
E Pedro ali, ousado, Jesus fala, sou eu. E Pedro, ousado, ele fala assim, Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir contigo. O Senhor fala, vem. Mas interessante que Pedro ali, ele faz algo que ninguém fez na Bíblia, de andar sobre as águas. Pedro, ele vai em direção ao mestre, andando sobre as águas. Pedro, ele vai caminhando sobre as águas. Mas a Bíblia relata que no decorrer daquele momento, veio um vento forte. Ele começou a olhar a tempestade, ele começou a olhar aquela situação ao redor dele, ele começa a afundar. Ele começa a afundar. Ele clama ao Senhor. O Senhor estende a mão e tira ele do fundo do mar. E não o repreende. Homem de pouca fé. O pastor ele trouxe um ensinamento para nós na quarta-feira, ao qual ele comparou a fé ao grão de mostarda. A nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. Como seria como um grão de mostarda? O grão de mostarda, ele é pequeno, mas quando você planta ele se torna uma árvore grande. Nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. Ela tem que ser plantada no nosso coração, tem que crescer e florescer. A nossa fé tem que fazer nós avançarmos. Aleluia. Eu quero compartilhar com você 3 pontos que nós precisamos exercer a nossa fé para nos levar a dar passos impossíveis. O tema da nossa mensagem é: a fé nos leva a dar passos impossíveis. E você vai dar passos impossíveis nesta noite. Você vai sair daqui profetizando. Você vai sair daqui com o teu milagre. Você vai dar passos que você nunca imaginou que ia dar. Porque você entendeu a importância da fé. Primeiro ponto é, para exercer a fé, para dar o passo impossível, nós precisamos primeiro ter uma atitude de dar o passo. Primeiro ponto é dar o passo. Pedro, ele estava num barco, certo? Concorda comigo? Está escrito. Ele estava no barco, mas ele não estava sozinho. Estava ele e os 11 discípulos. O barco, querido, ele representa as nossas limitações, o nosso comodismo, a área da nossa vida que estamos num barco. E Jesus ali, ele chama Pedro, vem. O Senhor está nos chamando para viver milagres extraordinários. O Senhor está nos chamando para avançarmos. Mas o medo tem nos paralisado no barco. O medo de dar o passo, de ir em frente, de encontro ao Senhor, daquilo que o Senhor planejou, para aquilo que o Senhor lhe preparou para nós vivermos na nossa vida emocional, sentimental, familiar, na nossa vida profissional, no nosso ministério. O medo tem nos paralisado de viver milagres extraordinários. O medo tem nos paralisado de avançar. Aleluia. O barco representa a zona de conforto, a segurança humana. E um testemunho breve, desde o primeiro culto. Eu e minha família, nós moramos praticamente 12 anos de aluguel. E o barco que nós vivíamos era o barco do aluguel. Era do comodismo, porque nós olhávamos, só eu trabalhando, salário mínimo, conseguia manter a casa, conseguia fazer milagres, por causa da minha fidelidade ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Deus me dava o dom de administrar. E eu achava que não me sair do aluguel era algo impossível, só eu trabalhando, a função a qual eu fazia. Eu me limitava à minha visão, referente àquilo que o Senhor lhe planejou para a minha vida. E foram 12 anos vivendo assim. Lutas, dificuldades, momentos de alegria. Trabalhava de carteira assinada. Se você vai se identificar com o que eu vou falar aqui. Mas quem trabalha de carteira assinada, o momento mais feliz dele é o 13º e férias e agora o saque aniversário. Não é verdade? Não é verdade? Nós contamos, esperamos esse momento. Cara, quando eu receber meu 13º, minhas férias, meu saque aniversário, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nós planejamos, vou trocar de imóveis e tal. Mas nunca nós pensamos, cara, eu vou investir para comprar minha casa. Nunca pensamos, cara, eu vou tirar minha habilitação.
Nós nos acomodamos para a situação a qual nós vivemos. E Deus nos chamou para viver algo grande, para viver milagres extraordinários, para avançar. Não estou aqui desprezando quem trabalha de carteira assinada, mas eu estou te encorajando a você olhar o potencial que há em você, a você crescer, a você se expandir, a você ter teu negócio próprio. Se você pegar 1 ou 2 irmãos aqui que trabalham por conta própria e falar de onde eles começaram e onde eles estão hoje, para um pouquinho com o Cacá, com o Thiago, com o Douglas, com o Valmir, o Anderson, pessoas que começaram e hoje estão tocando o seu negócio próprio. Estão vivendo pela fé a cada dia e Deus tem surpreendido. Porque estão acreditando no potencial deles. Não pode deixar de honrar esses homens que são homens como os demais irmãos, mas são homens que são referência de avançar financeiramente. Aleluia. E nós vemos o como Deus tem cuidado de nós. E quando eu morava de aluguel, eu não tinha expectativa nenhuma de vida. Eu não achava que eu não ia sair daquilo. Eu olhava todo mundo sendo abençoado. E eu falava assim, Deus, e a minha vez? Quando que vai chegar? Quando vai chegar a minha vez? Mas uma coisa que me chamou a atenção foi quando eu li em Êxodo capítulo 14, versículo 15, eu entendi uma coisa. Ali essa palavra, ela fala de Moisés, quando ele tira o povo do Egito, direcionando, conduzindo para a terra prometida. E chegou um momento que aquele povo estava sendo perseguido pelos egípcios. Aquele povo ali agora, eles estavam caminhando em direção ao deserto para entrar na terra prometida. E chegou um momento que na frente deles havia um mar e atrás um exército. E aquele povo, eles começaram a murmurar e a reclamar. Pô, Moisés, não tirou lá do Egito para morrer aqui? Era melhor ter continuado lá. Mas sabe que isso me chama a atenção, querido? Aquele povo, eles estavam libertos da escravidão, mas a mente era uma mente de escravo. Às vezes não saímos da nossa zona de conforto, porque a nossa mente ainda está lá no barco. Deus já nos chamou, estamos caminhando sobre as águas, mas a nossa mente está presa lá no barco. Nossa mente está presa de como que vai ser o dia de amanhã. Nossa mente está presa com complexo de inferioridade, achando que não vamos conseguir alcançar ou avançar, que não vamos romper. Mas o Senhor, ele conduz a Moisés a ele marchar em direção ao mar, que o mar vai se abrir. Precisamos sair da nossa zona de conforto do barco. Quando eu comecei a entender isso, Deus começou a usar pessoas para ministrar sobre a minha vida, sobre a minha família. Tinha um irmão que eu morava na casa dele de aluguel, era irmão da igreja. E ele sempre, quando eu pagava aluguel, ele sempre orava pela minha vida e profetizava. Senhor, o Senhor abençoa o Rodrigo que ele vai ter a casa dele. E eu olhava e falava, cara, esse cara é maluco, o cara tá tendo mais fé do que eu. Eu pensava assim, pô, aí tá falando isso porque ele não vive a situação que eu vivo. Ele não passa as lutas que eu passo. Mas eu comecei a entender, cara, eu tenho que olhar minha casa de aluguel fisicamente. Eu moro numa casa de aluguel, mas minha mentalidade tem que ser de um homem que mora numa casa própria. Ah, eu não tenho meu carro, mas a minha mente tem que ser, pô, eu vou ter o meu carro. Eu tenho que me olhar dirigindo o meu carro, tirando minha habilitação. E quando eu comecei a entender isso, Deus ele começou a abrir, a direcionar. Deus ele começou a mover, porque eu passo de fé. E financeiramente, querido, o barco que muitas vezes nós precisamos sair é da infidelidade. Deus ele quer nos prosperar. A vontade de Deus é nos prosperar, mas que nos impede de avançar financeiramente, porque estamos presos no barco da infidelidade. Sabe qual é a infidelidade? Nos dízimos e nas ofertas. Quando nós aprendemos a honrar o Senhor em primeiro lugar, e tudo aquilo que nós colocarmos a mão será abençoado. Isso aqui não é o pastor falando, isso é Bíblia. Malaquias 3:10. Abrirei janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. O segredo é ser fiel e confiar. Aleluia. Só vive milagre quem sai da acomodação. O segundo ponto. Primeiro foi dar o passo.
Nós damos o passo, o Senhor ele coloca o chão. O segundo ponto é manter nossos olhos em Jesus. Pedro só andou sobre as águas quando manteve os olhos em Jesus. Interessante aqui que Pedro só viveu esse milagre. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Vou fazer um acordo com vocês. Quando isso acontecer, vocês dão glória a Deus. Não fiquem quietos, não. Amém? Que isso é o inimigo querendo atrapalhar. Tirar a nossa atenção, mas está repreendido em nome de Jesus. Voltando aqui. Jesus ele chama Pedro e fala assim, vem. O Pedro só começou a caminhar em direção. Aleluia. Pedro ele só começou a caminhar em direção a Cristo, porque os olhos dele estavam focados em Jesus. Pedro estava olhando para o Mestre, e ele começou a andar sobre as águas. Primeiro ele saiu de sua zona de conforto, que era o barco, e começou a andar para o milagre, andar para Jesus. Foca seus olhos no Senhor. Eu não sei a situação que você está passando hoje, mas mantenha os seus olhos no Senhor. Mantenha os seus olhos no Senhor. Mantenha os seus olhos do Senhor. Não se limite às circunstâncias, problemas ou dificuldades, mas continue caminhando olhando para Cristo. Aleluia. Interessante, querido, que o problema ali, nessa passagem, o problema ali não era apenas a tempestade, mas aonde nós colocamos nossa atenção. Aleluia. Onde nós colocamos a atenção. Nós vemos que Pedro ele começou a andar sobre as águas quando ele manteve os olhos em Jesus. Mas a continuação desse versículo ele diz que quando veio o vento, ele não afundou imediatamente quando ele sentiu o vento. Ele começou a afundar quando ele começou a olhar a tempestade ao seu redor. Então a palavra nos ensina que nós vamos caminhar em fé. Nós vamos andar, mas isso não quer dizer que os problemas, as dificuldades vão parar. Que o vento vai nos bater. Mas o que nos mostra... Isso é profético. Aleluia. É que quando nós mantemos nossos olhos no Senhor, mesmo o vento, a tempestade, ela só vai nos afundar quando nós tiramos os olhos no Senhor. Quando paramos de olhar para Jesus e começamos a dar atenção para o desemprego, para a crise no casamento, para a enfermidade, para aquilo que o médico nos desenganou. Quando nós começamos a dar atenção para o aluguel que vai vencer, quando começamos a dar atenção para aquela conta que venceu, que corre o risco de cortar a tua luz, quando nós damos atenção às demais coisas, a crise no trabalho, isso tudo nós vamos passar, mas quando nós focamos os nossos olhos, ele vai vir como um vento, mas nós não vamos afundar, não vamos abalar, porque nossos olhos estão focados no Senhor. Pedro ali experimentou esse milagre, mas quando ele tirou os olhos, ele começou a afundar. O problema não é tempestade, mas aonde nós colocamos a nossa atenção. A tempestade vai vir, mas a nossa atenção está voltada para o Senhor. Os nossos olhos precisam estar voltados para Cristo. E o terceiro e último ponto é confiar. Só que me chama a atenção nesse tema confiar. Pedro ali ele começou a olhar a tempestade, ele começou a perder o foco, mas ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele não tinha para onde mais olhar, a não ser para o alto. Da onde nos vem o socorro? Eleva os meus olhos para o alto, da onde vem meu socorro. Quando ele começa a olhar para o alto, a única palavra que veio naquele momento, Senhor, socorre-me. Cara, vou dizer como você está nesse momento. Agora eu posso falar cara, né? Que no outro não pude. Quem está no primeiro culto vai entender por quê. Aleluia. Mas E ele começou a afundar, mas seus olhos estavam voltados para o alto. Há momentos que nós estamos sem chão, sem força, pensando em desistir, pensando em parar, em desanimar.
não quero ir mais no GC. Não vou no culto porque estou com problema. Briguei com a esposa, briguei com o esposo. Me estressei no trabalho, eu não vou no GC, não vou no culto de quarta-feira, não vou no culto de domingo, não vou no congresso. Vai mudar a tua vida? Você deixar de congregar? Vai mudar a tua situação? A comunhão, ela gera milagres. Nós falamos aqui no primeiro culto de um irmão, no GC de homens. Nós reunimos o GC do Valmir junto com o GC do Marcelo. E naquele dia, se eu não me engano, acho que até choveu. E tem um irmão que o nosso amigo Júnior sempre busca, né? Se põe disponível para buscar de carro e tal. E naquele dia que mais me chamou a atenção com aquele homem, com suas limitações, ele poderia muito menos, pastor, hoje eu não vou no GC, hoje eu vou ficar em casa. Mas quando estávamos conversando, antes de começar o GC, esse homem, ele chegou no portão da casa do Marcelo e chamou. Alguém pode vir me ajudar a subir a escada? Ele veio da casa dele, de muleta, e foi até o GC. Isso é o que nos ensina. Muitas vezes nós deixamos de buscar a Deus por tão pouco. Colocamos limites para buscar o Senhor. Um problema, uma dificuldade, a briga. E naquele dia o Senhor tem algo extraordinário para fazer e nós deixamos de receber. Porque nós estamos presos nas circunstâncias, nas dificuldades, esquecemos de olhar para Deus. Nós somos ferramentas na mão do Senhor. Quando eu e você nós participamos do GC, nas maiores lutas, nas maiores batalhas, somos encorajados com o testemunho de outras pessoas. Ou melhor, somos instrumentos para abençoar outras pessoas, para orar uns pelos outros, para profetizar uns pelos outros. Se eu pegasse aqui e pedisse alguém para dar um testemunho do que o GC tem feito, nosso grupo de crescimento, e estender as horas, porque são muitos testemunhos. Eu vi testemunhos de pessoas chegarem lá arrasadas por tantas dificuldades, e quando ouve o testemunho do irmão, daquilo que o irmão passou e que o que Deus está fazendo, eu preciso continuar nesse caminho. Eu preciso continuar congregando, eu preciso continuar buscando ao Senhor. O segredo é confiar. O socorro de Deus, ele é sempre imediato. Quando você olha para o alto e clama por Ele. Pior do que afundar é nunca ter saído. Pedro, ele afundou sim, começou a afundar sim, mas ele foi ousado, ele saiu da zona de conforto. Nós muitas vezes não avançamos, que temos medo de sair, temos medo de afundar, de dar errado. Nós temos que continuar, porque o Senhor está ali para nos estender as mãos e nos colocar de pé. Aleluia, glória a Deus. E não posso deixar de falar de Números, capítulo 14, Josué e Caleb. A palavra diz que Moisés ali, ele escolheu 12 homens, príncipes, para espiar a terra prometida, dar um relatório, dizer ali o que era bom, como que era o povo, como é que era aquela terra que eles iam conquistar e tal. Não vou entrar muito na história, mas daqueles 12, só 2 pessoas falaram bem. Moisés, aquela terra é muito boa, o fruto que dá naquela terra ali, qual o tamanho dessas uvas? Tamanho de um elefante. Mas os outros 10, tá maluco, Moisés? Pô, só tem o tamanho dos homens. Os caras são 10 vezes maior que o Marquinho. Estamos enrolados. Vai dar ruim. Mas Josué e Caleb, não. Nós vamos avançar, aquela terra é nossa. Pode vir gigante, nós vamos derrubar, vamos jogar para o chão. Já em Mateus, 12 discípulos. Só um teve coragem de sair da zona de conforto, de ir até Jesus, de andar sobre as águas, viver o milagre. Mas essas 2 histórias, mas trazendo para a atualidade, há uma diferença entre elas e a geração de hoje. Sobre a nossa igreja, qual é a diferença? Galera, 2 ou uma pessoa que viveu um milagre. A diferença de hoje é que somos todos nós que vamos viver um milagre. Somos todos nós que vamos avançar. Avante, pois, e sem parar.
Todos nós vamos avançar. Ali era só 2 que trouxeram uma boa notícia. Ali era só 1 que caminhou sobre as águas. Mas aqui é todos nós vamos avançar. Vamos viver o impossível. Vamos andar pela fé. Vamos dar passos ao impossível. E todos nós vamos conquistar o nosso milagre. Todos nós vamos viver algo extraordinário em todas as áreas da nossa vida. Ih, gente, faça vergonha não. Amém? Glória a Deus. Seremos do grupo que olha as diversidades ou aqueles que usam a fé para dar passos para o impossível. Deus nos chama para sair da zona de conforto, para viver milagres extraordinários. Se você é esse homem, essa mulher escolhido por Deus para viver milagres extraordinários, eu quero te encorajar a se colocar de pé nesse momento, a fechar os teus olhos, a começar a profetizar sobre a situação da tua vida nesse momento, querido. Começa a levantar a tua voz aí, começa a profetizar. Sai da sua zona de conforto, querido. Começa a caminhar para o teu milagre nesta noite. Começa a profetizar para o teu milagre nesta noite. Começa a dar passos de fé em nome de Jesus, ó Pai. Oh Espírito Santo de Deus, nessa mesma unção, Senhor, nessa mesma autoridade, Pai amado, eu oro pela tua igreja, Senhor. Pai, uma igreja que é fiel a ti, Senhor, uma igreja apaixonada por ti, Jesus, uma igreja que ama a tua presença, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero declarar nesta noite, Deus querido, que cada um, ó Pai amado, cada um, ó Pai querido, um a um, Senhor, vai viver milagres extraordinários, ó Deus. Eu quero declarar nesta noite, Pai amado, que os teus filhos vão avançar, vão dar passos de fé para milagres extraordinários, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não vai ficar ninguém para trás, mas todos nós vamos avançar, todos nós vamos avançar. Não vai ser 1, não vai ser 2, vai ser toda a igreja, em nome de Jesus, ó Pai. Rabasuri kalabasuri anda labashere derebai rikalabasuri anda labai rikalaba basuri cantara da shere derebasuri anda laba rebara shere derebasuri de labarabashere. Em nome de Jesus, ó Pai, começa a arrancar todo medo. Em nome de Jesus, ó Pai, tira a dúvida do coração, ó Pai. Tudo aquilo que tem limitado a visão dos teus filhos, Senhor, tudo aquilo que tem impedido, Pai, de conquistar, Senhor amado, a sua casa própria, tem permitido, Pai amado, de alcançar, Senhor, o aumento de patrimônio, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Deus. Eu começo a profetizar sobre a tua igreja, Pai amado. Ó Pai, vamos colher milagres, ó Pai, vamos ver testemunhos grandiosos neste lugar, ó Pai. O Senhor está dando a chave da casa própria, Pai. O Senhor está dando condições, ó Pai amado, para ter, Pai amado, o automóvel, para tirar a habilitação, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor está liberando algo extraordinário. Eu vejo cura, Pai amado, acontecendo nesse momento, Pai. Eu vejo filhos sendo curados, ó Deus. Eu vejo pessoas sendo libertas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê nisso, querido, vai adorando o Pai, vai agradecendo pelo teu milagre. Se você crê na palavra que foi saída desse altar ao teu coração, começa a agradecer o Senhor, começa a profetizar. Ei, vai, é o tempo de você avançar, é o tempo de avançarmos como igreja. Eu vejo pessoas concluindo o estudo, eu vejo pessoas abrindo seu próprio negócio, eu vejo homens e mulheres avançando financeiramente, eu vejo pessoas prosperando em nome de Jesus. Eu vejo empresas, ó Pai amado, crescendo, aumentando filial em nome de Jesus, ó Pai. Eu vejo homens e mulheres se formando. Em nome de Jesus, ó Pai. É o tempo de avançarmos. Não é tempo mais de ficar paralisado num barco. Não é tempo mais de nos acomodarmos com a situação que os nossos olhos naturais veem. Mas é tempo de avançar para o nosso milagre, para o teu milagre, em nome de Jesus, em todas as áreas, ó Pai. E eu também aproveito esse momento, Senhor,